Atenção para as últimas informações sobre a revisão da vida toda, tema 1102 no STF. Você já sabe o que está em jogo, você já sabe o que está sendo julgado, você já sabe da vitória dos aposentados. Agora, o que eu estou vendo, eu leio todos os comentários e eu estou vendo uma certa desinformação por parte dos aposentados. Pode ser que eles estejam vendo algum canal que está falando bobagem, ou pode ser que os aposentados estejam confusos com as informações que estão sendo passadas. Então, resolvi fazer esse vídeo justamente para atualizar você em que pé que está e o que falta para o efetivo recebimento. Então, pode ter certeza que eu leio todos os comentários, só não consigo responder todos. Às vezes eu respondo, deixo um coraçãozinho, ou eu leio aqui na tela. Então, por exemplo, pessoal, olha aí, na tela, análise completa, WhatsApp e também os comentários, né? Olha só, o Newton Santos, os cálculos para o meu processo foi feito aí com o senhor Dr. Nakamura, muitíssimo grato pela ajuda, Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Amém, senhor Newton, obrigado pela confiança. Geraldo Gomes, obrigado, Dr. Nakamura, pelas boas notícias, que Deus abençoe essas pessoas que já estão recebendo, estou ansioso pelo meu reajuste. É isso mesmo, reajuste mensal já saiu para muitas pessoas, suspendeu os processos, continua saindo reajuste, o pessoal não está entendendo. Mas esses reajustes que estão saindo agora, no mês de setembro, são os reajustes de processos que já haviam sido emitida essa ordem de pagamento antes da suspensão dos processos. Porque suspender não quer dizer regredir, suspender não quer dizer voltar para trás. Suspender quer dizer parar temporariamente do jeito que está. Então, para você que já teve a sua tutela de urgência ou tutela de evidência concedida para já receber o seu reajuste, ou que já teve a sentença favorável também com a ordem para sair o seu reajuste, essa ordem continua, fica tranquila. Então, avisa seu advogado se esse mês caiu ou não caiu o reajuste, tá bom? Então, suspensão nacional dos processos não quer dizer voltar para trás. Quer dizer que quem ainda não tinha uma sentença, agora realmente tem que esperar, tá? Então, esse é o primeiro ponto aí que eu quero esclarecer. E aí, como o senhor Newton, vários outros estão dizendo, né, que contrataram nosso escritório tanto para fazer os cálculos, como também para entrar com o processo. Nós temos processos protocolados em todos os estados do Brasil e você pode entrar em contato no WhatsApp 44998683378 ou clica no link do comentário fixado. Entre em contato, verifique quanto que é, a equipe parcela em até 12 vezes no cartão, facilita ao máximo. Temos custos com operação. E aí muita gente vai falar, isso já é o segundo ponto aqui da nossa live. Não, doutor, mas eu encontrei aqui uma pessoa que faz os cálculos sem custo. Ok, primeiro verifique se essa pessoa é realmente um advogado ou uma advogada. Verifique no CNA, Cadastro Nacional de Advogados, se o registro está ok, porque ele pode ter sido advogado um dia e ter esse registro cassado. Por exemplo, eu só posso falar a verdade no meu canal. Você às vezes acompanha outra pessoa que nem advogado é. Se essa pessoa mentir, sabe o que vai acontecer com ela? Absolutamente nada. Por quê? Porque ela pode falar o que ela quiser e ela não vai ser processada por isso. Não é crime mentir, infelizmente, né? Mas não é crime ficar falando de 14º salário, ficar falando de fortuna, de revisão da vida toda, que já foi pago para todo mundo, que não sei o que não sei o que. Agora, quando você assiste um advogado, aí esse advogado, eu inclusive, nós temos muito a perder. Por quê? Porque nós temos um conselho de classe, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. E aí, se a OAB verifica, olha, esse advogado ele está passando desinformação adiante, a OAB vai cortar o registro desse profissional e ele vai ficar sem o seu sustento. Então, um advogado, quando ele bota a cara aqui no YouTube, ele tem muito a perder e nem sempre tanto assim a ganhar. A minha missão é trazer informação para você, por isso que eu estou aqui, mas saiba que eu tenho muito a perder. Muito. E eu estou aqui te ajudando, não te cobrei nem R$1 por esse vídeo. Então, se inscreva e deixa o like. Vamos continuando aqui. Ah, tá, mas então eu consegui. Não, a pessoa é realmente advogada, ela vai fazer os cálculos sem custo para mim.
Pois é, pessoal, esse aqui é outro problema que a gente já entra no enunciado aqui, ó. Por quê? Já foi decidido, né? Já está aqui, ó. Ô, rapaz, eu com tecnologia aqui. Enunciado 67. Nas ações em que se discute a revisão do objeto tema 1102 do STF, a parte autora deve demonstrar interesse processual, mediante apresentação de planilha de cálculo comprovando que a revisão é favorável. Então, às vezes você já entrou com processo, às vezes você entrou com uma ação coletiva sem fazer cálculo, ou você entrou com alguém aventureiro aí também sem fazer cálculo. Mesmo com a vitória, mesmo que retorne os processos da suspensão, sabe o que vai acontecer com o seu processo? Ele vai ser extinto. É isso mesmo, pessoal. Você não vai receber. Então, não é porque você protocolou, parece que está tudo certo. Não. Você tem que protocolar da forma correta. E essas planilhas de cálculos que o pessoal não está cobrando, eu fui investigar e verifiquei que, na verdade, pessoal, o pessoal pega seu extrato previdenciário CNIS e joga no sistema. Nós mesmos aqui do escritório, nós já contratamos diversos sistemas, porque a gente verificou lá atrás, né? Se tiver uma inteligência artificial que possa reconhecer, que possa fazer esses cálculos da forma correta, poxa, isso aqui vai baratear. Talvez a gente até consiga oferecer sem custos, né? Esses cálculos, a gente vai ter muito mais cliente. Então, até do ponto de vista comercial, seria bom para o escritório. Mas aí a gente vendo o resultado dessas planilhas e a gente batendo, confrontando com a realidade, a gente viu que não tem como, pessoal. Tem que ter o trabalho de um ser humano. Então, por isso que nós cobramos cálculos? Sim, cobramos. Claro que depois a gente vai, né, havendo essa vontade de contratar nosso escritório e tudo mais, a gente facilita tudo ao máximo. Mas o que eu quero dizer? É que se você ou não juntar a planilha de cálculo ou juntar a planilha errada, essas planilhas aí que o pessoal joga aí, sem considerar carteira de trabalho, sem considerar nada, aí você vai comemorar a vitória da revisão da vida toda, você vai comemorar qualquer que seja o resultado dos embargos de declaração, você vai ver seus vizinhos recebendo e você não vai receber. Então esse aqui já é o segundo ponto da live que você tem que prestar atenção. O terceiro ponto da live é justamente esse ponto da carteira de trabalho, né, pessoal? Bom, o que você precisa saber é que a súmula 75, né, da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que eu estou aqui no site do próprio Conselho da Justiça Federal, CJF, tá? Aquele que organiza os pagamentos, aquele que organiza a Justiça Federal, isso mesmo. Então, a súmula 75 diz o seguinte: a carteira de trabalho e previdência social, em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade, goza de presunção relativa de veracidade. Ou seja, se ela não tiver rasurada, às vezes é uma falsificação grosseira, vai você lá e escreve de qualquer jeito. Não faça isso, né? Agora, tem lá o carimbo da empresa, tem lá os seus vínculos, tem a data certinha, tem os valores que você recebia, então ela goza de uma presunção relativa de veracidade, ou seja, ela forma prova suficiente. A carteira de trabalho por si só é uma prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no CNIS. Agora, se o seu advogado pedir a retificação do CNIS, a averbação desse período, aí você pode enquadrar no outro enunciado, né, pessoal? Que é justamente o pedido de retificação. Aí vai ser necessária a demonstração de prévio requerimento. Então esse enunciado saiu justamente para demonstrar que, na verdade, não precisa fazer esse prévio requerimento administrativo, a não ser que você peça retificação de dados de salários de contribuição. Então, na prática, o que seu advogado tem que fazer? Junta sua carteira de trabalho, se você tiver, né, contra-cheques ou lerites da época, junta seu extrato previdenciário CNIS, carta de concessão, demais documentos que você tiver, isso vai ser útil também. E aí sim ele elabora a planilha e aí sim ele monta o processo com a petição inicial, tá certo? Senão também vai ser extinto. Eu já trago esses avisos porque às vezes você está lá com o processo protocolado achando que vai receber. E às vezes vai voltar a andar e seu processo vai ser extinto, tá certo, pessoal? Beleza. Ok, doutor, meu processo está tudo certo. Agora eu quero saber em que pé que está o tema 1102.
da revisão da vida toda que vincula os outros processos em andamento. Bom, tem gente falando que está com o Zanin, ministro Cristiano Zanin. Tem gente falando que está com o ministro Alexandre de Moraes. E tem gente falando que está com a Rosa Weber. E tem gente falando que não está com ninguém. Bom, pessoal, na verdade é o seguinte. O ministro Cristiano Zanin pediu vista, disso você já sabe. Agora, o que aconteceu? Por que esse processo está constando no site do STF como se estivesse nas mãos do ministro Alexandre de Moraes? Tá aqui, concluso ao relator para acórdão, aí teve a certidão de julgamento e depois a ata de julgamento publicada. De fato, está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes para ele se posicionar sobre duas petições que foram juntadas. Doutor, quais petições são essas? Bom, vamos lá então. Eu já trouxe em outros vídeos a petição completa, vou só trazer o pedido aqui, o que pode ser feito na prática, tá? Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, atuando como amicus curiae, ele fala o seguinte, olha aí. Ele diz que deixar essa suspensão, tá prejudicando os aposentados em uma causa que já foi ganha. E essa modulação de efeitos, na verdade, ela nem sequer pode ser discutida. Não tem nenhuma forma de modulação de efeitos. Por quê? Porque ele acredita que a intenção do nobre relator, do ministro Alexandre de Moraes, seja proteger a coisa julgada judicial, evitar maiores discussões em torno do tema em ações já transitadas em julgado e com valores retroativos pagos. Então, quem entrou lá atrás já recebeu. Agora, o item B pode fazer que a decisão está punindo quem ingressou e ganhou qualquer ação contra o INSS. Se o ministro... Primeiro ele fala aqui do termo extintos. Extinto, ele entende que, na verdade, deveria ter sido utilizado o termo cessado. Aquela pessoa que faleceu, não deixou pensão por morte, não deixou nenhum outro benefício, aquele benefício foi cessado. Ou um auxílio-doença, que a pessoa se recuperou, também foi cessado. Agora, quando fala extinto, o que entende-se, inclusive a lei trata assim, a instrução normativa do INSS também trata assim, de benefício extinto é aquele benefício que não existe mais na lei brasileira. Ele nunca mais vai ser concedido simplesmente porque ele não existe mais. Então, extinto ou cessado. Bom, benefício extinto, os últimos benefícios extintos já foram extintos faz muito tempo. Então, não faria nem sentido. Por isso que o Instituto crê que, na verdade, o ministro Alexandre de Moraes quis dizer cessado. Mas essa aqui não é a maior das discussões, pessoal? Aqui é certo, fazer a petição, é certo questionar isso, mas eu quero dizer que para o aposentado mesmo, o que interessa é justamente aqui, o item B em diante, Revisão retroativa de parcelas de benefícios já pagas e quitadas por força de decisão já transitada em julgado. Eu vi muita gente comentando, doutor Nakamura, você entendeu errado o voto do Moraes, o voto da Rosa Weber, e depois... essas mesmas pessoas que me criticaram pedindo desculpa nos comentários. Falou, doutor, eu falei que o senhor tinha entendido errado, mas eu vi que o outro canal falou um monte de besteira, agora que eu estou entendendo também. Então, realmente, tá confuso. Não fica tranquilo, tá confuso mesmo. Então, é qualquer decisão judicial ou é aquela decisão que a pessoa entrou com a revisão da vida toda? Ou é qualquer decisão que tenha disposto expressamente sobre a revisão da vida toda? Ou ainda é qualquer decisão que condenou o INSS a conceder ou revisar o benefício, inclusive quando a causa de pedir não envolveu a revisão da vida toda? Ou a decisão que condenou o INSS a conceder ou revisar o benefício, mas indeferir o cálculo com base no tema 1102 com pedido expresso? Tá muito confuso, realmente. Então fica tranquilo, não precisa me pedir desculpa não, tá certo? Eu só quero que você entenda que tem muita gente falando muita coisa, tá? E, eu não sou dono da verdade, mas eu estudo para trazer esse conteúdo aqui para vocês. E aí o Instituto fala que se continuar dessa forma, será o mesmo que punir o cidadão que entrou lá atrás, que não pode ser feito. E a gente entende que realmente não foi o espírito da decisão do Alexandre de Moraes, até porque
Se a gente pegar todo o voto dele, né, não é exatamente esse o espírito dessa decisão. Então, a gente acredita que esse texto tenha sido escrito de forma equivocada, tá? Então, beleza. Dr. Diego aqui, assinando a petição. E aqui, a gente coloca o seguinte, a outra decisão aqui a outra petição, né, que cabe a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do IEPREV, dizendo também que não cabe modulação de efeitos, tá? Por quê? Porque quando a gente pega a modulação de efeitos, é quando há uma mudança de jurisprudência. E no caso, ou você pode considerar que o STF nunca julgou a revisão da vida toda, até dezembro do ano passado, ou você pode considerar que sim, o STF já julgou um tema muito parecido, foi justamente em 2013, né, do tema 334, o direito ao melhor benefício. O que é isso? Basicamente, vocês sabem que tem várias regras da Previdência. E às vezes você vai trabalhar tanto que você vai conseguir cumprir mais de uma regra. E aí, o STF decidiu o seguinte, olha, o aposentado, segurado, ele vai ter direito ao melhor benefício que ele fizer jus. Então, por exemplo, no planejamento previdenciário, quando você decide trabalhar por mais 5 meses, por exemplo, e às vezes esse tempo que você trabalhou a mais, esses 5 meses, vai fazer você ganhar mais de R$1.000 todo mês até o final da vida. Então, poxa, valeu muito a pena atrasar um pouco essa aposentadoria. E o STF falou justamente isso, olha, quando você fizer cumprir os requisitos de mais de um tipo de aposentadoria, você vai ter direito ao melhor benefício. Então, não houve mudança de jurisprudência. Seja você entendendo que nunca foi julgado esse tema ou entendendo que, na verdade, o STF já julgou um tema muito parecido e foi a favor dos aposentados. Então, o mesmo marco temporal da ministra Rosa Weber falando que a partir do STJ realmente também é complicado, né, pessoal, tirar esses atrasados. Mas vamos seguindo aqui. Então, essas são as petições. Aqui tem mais coisa aqui para ser julgado, né? Os errôneos dados trazidos pela autarquia. O INSS fala em 52 milhões de benefícios, mas, na verdade, o Conselho Nacional de Justiça fala em 24 mil e poucos processos. Que seja 25, que seja 30 mil processos. Que seja 30 mil processos. Não é nem de perto de 52 milhões, né, pessoal? Então, essas são as petições que o ministro Alexandre de Moraes vai ter que julgar. Agora você me pergunta, tá, doutor, mas, por exemplo, as petições estão atacando a modulação de efeitos. Estão argumentando, né, que não cabe modulação de efeitos e tudo mais. E eu concordo. Só que pode o ministro Alexandre de Moraes simplesmente proferir uma decisão falando o seguinte, ó, não cabe modulação de efeitos, acabou o julgamento. Então, pessoal, na verdade, agora que já foi colocado para julgamento dos embargos, agora vai ter que esperar o voto dos outros ministros também. O que ele pode fazer é mudar o seu voto e provavelmente vai mudar, seja uma leve mudança no texto para deixar mais claro, ou seja, uma mudança substancial diante do que foi apresentado nas petições. Então, a gente acredita numa mudança do voto, seja só o texto ou seja realmente o espírito do voto sendo alterado. Da ministra Rosa Weber, ela pode se retratar ou mudar o seu voto também, mas aí a gente já não acredita nisso, sinceramente, tá? Porque ela tá querendo colocar todos os processos em pauta, ela tá antecipando muitos votos, correção do FGTS também tá aí. Então a gente acredita realmente que nesse ponto a ministra Rosa Weber vai manter o voto dela. Aí, é claro, a gente tem o ministro Cristiano Zanin com o pedido de vista. Sobre esse pedido de vista, pessoal, a gente tem alguns pontos a serem colocados. Por quê? Bom, o primeiro ponto é uma boa notícia de que o prazo do regimento interno do STF foi cumprido, 90 dias, lá na correção do FGTS. Não, doutor, deu 4 meses. 90 dias é mais ou menos 3 meses. Pois é, pessoal, só que em julho teve o recesso forense e não correu o prazo do STF, tá? Então, foi respeitado esse prazo aí de 90 dias e isso é uma boa notícia. Aí, a gente tem então que esse ano sai.
Provavelmente sim. Certo. Só que o que pode acontecer também, pessoal? A interpretação, tendo em vista a falta de clareza, seja do regimento interno, seja de decisões do STF sobre contagem de prazo, esses 90 dias, eles vão contar a partir do próprio pedido de vista, que é o que a gente acredita que deve ser, ou eles vão contar a partir do acórdão que o ministro Alexandre de Moraes proferir? Isso aí é outra questão que está sendo levantada. E aí fica complicado, né, meus amigos? Porque se contar do pedido de vista do ministro Cristiano Zanin, 15/8, né? Então estamos aí caminhando já para segunda, terceira semana de setembro, né? Então beleza. Já os primeiros 30 dias, falta só 60. Que não é pouco, eu sei que não é pouco. Aposentado, eu tenho aposentado na família também, gente. E o aposentado não tem mais tempo para ficar esperando. Mas beleza, pelo menos já vai ter corrido esses primeiros 30 dias. Agora, se vier o entendimento de que não, partir do acórdão, partir da decisão do ministro Alexandre de Moraes, aí eu já acho que é uma. Eu, sinceramente, assim, com todo respeito ao STF, mas daí eu já acredito que não tem nem palavras para falar, mas assim, vai ser uma. Né, poxa, não tem nem como. Não tem nem como. Então, dessa forma, pessoal, para quem tá falando, tá com o Moraes, ele vai acabar com o processo. Tá com o Zanin, ele vai acabar com o processo. Tá com a Rosa Weber, ela vai acabar com o processo. Não. Sozinho, ninguém vai acabar com o processo. Se tiverem vários votos diferentes, isso é bom para os aposentados, porque aí não vai ter o quórum, não vai ter o número mínimo de ministros seguindo uma certa modulação de efeitos. E aí não vai ter modulação de efeitos para ninguém. Agora, vamos supor, vem um outro ministro e fala, e piora essa situação e os outros ministros acompanham ele. Isso pode acontecer? Pode acontecer também. Então, nesse caso, né, para você que já entrou, só toma aqueles cuidados que eu já te falei. Se der tempo, retifica os seus cálculos, tá? Faz da forma correta, fala para o seu advogado levar em consideração carteira de trabalho, levar em consideração os documentos que você entregou para ele. Fala, não deixa só esse cálculo de sistema aí de inteligência artificial, de jogar não sei o quê, que depois vai ter problema lá na frente. E aí, ou o juiz vai extinguir seu processo, ou ele vai mandar refazer o cálculo, ele vai mandar você refazer, o INSS vai poder impugnar, depois contador judicial, e aí, meu amigo, aí vai mais alguns meses aí, se o seu cálculo estiver errado. É complicado, né, pessoal? Por isso que eu digo, a gente tem que antecipar ao máximo todas as armas que o INSS possa trazer no processo, que é para isso não acontecer, para você não perder tempo. Na hora que sair a decisão dos embargos, você já está lá primeirão da fila de recebimento. Vai dar tudo certo, pessoal. Deixa nos comentários aqui e, né, para entrar, ou se você já entrou com revisão da vida toda, saiba que existem mais de 10, 12, 15 tipos de revisões. Várias revisões, não precisa esperar o STF. É entrar e receber. Se você fizer jus, fizer a petição correta, montar o processo certinho. Então, análise completa. O primeiro passo é a análise. Depois a gente pode entrar com o processo para você, se essa for a sua vontade. WhatsApp 44998683378 ou clicar no link do comentário fixado. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por estar aqui e até a próxima.